apresentou, aí tinha uma foto do animal deles e aí tinha o nosso junto. É. Não sei se alguém viu. Aquele que parecia uma flor, assim, né? Foi o primeiro animal. Tava do ladinho. Tava do lado, isso. Ok. Bom, primeiro eu vou só falar um pouquinho do Cambriano, que foi o período que teve uma grande explosão de biodiversidade, né? Porque a Terra, nessa época do período Cambriano, ela não apresentava cobertura vegetal e tinha uma atmosfera primitiva. Só que aí, com as erupções vulcânicas e os gases vindo dos fundos, e os gases hidrotermais dos fundos oceânicos em expansão emitiram uma grande quantidade de gases, como o dióxido de carbono. Aí, em consequência desse fenômeno natural, e aconteceu também o efeito estufa, teve o aumento da temperatura e as geleiras foram fundindo-se. Então, isso favoreceu a Terra, essas características físicas, favoreceu o aparecimento da maioria dos grupos de animais que a gente tem hoje, incluindo os anelídeos, artrópodes, equinodermos, moluscos e esponjas. Bom, o nosso animal, que é o Wilwaxia, ele é um gênero que foi descoberto nesse Burgessshire, que é um lugar, um sítio fossilífero que fica nas Montanhas Rochosas, que fica no Canadá. E esse lugar, ele é um lugar bem importante porque tem bastante características assim, de importância evolutiva, né? Nesse lugar. Esse animal, ele é conhecido principalmente por seus escleritos, que são, hoje, como que eu ia falar? Isso é o que cobre, os escleritos é o que cobre assim, todo o corpo do animal. Perdi aqui o que eu ia falar. Enfim. Tá escrito ali, desculpa, gente. É porque hoje nos artrópodes é formado por placas de quitina. Bom, as características. Ele é coberto por essas escamas, como a gente consegue ver na imagem. Que são, essa parte de baixo, que está parecendo uns dentinhos, são as escamas, né? Que são os escleritos. E aí os adultos, eles apresentam esses espinhos. E esses espinhos, eles podem chegar até 5 centímetros de comprimento. Fica até maior do que o animal, né? Os animais jovens, eles não apresentam esses espinhos, começa a aparecer esses espinhos quando ele vai se tornando adulto, né? Eu não sei como que faz para mostrar o pé. Eu não sei se você consegue mostrar o pé dele, Thalita, mas ele tem, tipo, esse pé rastejante que lembra muito um molusco. E... é no outro slide. No outro. Isso. Próximo. É o que tava mesmo. Esse mesmo. Ele tem esse pé rastejante, que é esquisito, mas acho que dá pra ver. Ele tem peças bucais distintas. E... pelo que eu vi em alguns artigos, a alimentação dele era baseada em herbivoria, porque ele ficava... Ele tem o hábito epibêntico, né? Então ele ficava ali no fundo do oceano, ficava rastejando no fundo dos oceanos. E pelo que eu vi, ele é herbívoro, mas eu vi só um artigo que fala sobre. Então eu vou considerar que era isso. E aí o padrão de desenvolvimento dele, e principalmente o padrão de desenvolvimento dos escleritos, sugere que ele tem uma afinidade com os moluscos. Pode passar. Outra coisa que eu encontrei é que existem 5 espécies desse animal conhecidos. E algumas espécies, elas são conhecidas completamente, porque a preservação foi boa lá naquele lugar do Canadá, nos Burgessshire. Isso. Só que tem outras espécies que elas não são muito conhecidas porque o material está fragmentado e as amostras são muito limitadas. Então, não dá para caracterizar essas 5 espécies bem, porque falta material, né? Não tem material suficiente para isso.
E esses animais, eles foram encontrados também em outros lugares além do Canadá. Eu encontrei um artigo que falava que ele foi encontrado na China, na República Tcheca e na Austrália. Então, isso indica que esse animal ele era bem sucedido da época, né? Por ter em vários lugares. Fala isso no artigo. E ele também tem um outro que fala que ele possui mandíbula, só que ele tem fileiras de dente, 2 ou 3 fileiras, só que os dentes são voltados assim para dentro, para trás. Eu vi um artigo também que comparava os hábitos desse animal com os hábitos dos trilobitas. Sobre ser rastejante e, enfim, ficar comendo ali no fundo do oceano e ser bem sucedido. Uhum. E os escleritos, tem alguns atores que falam que eles representavam órgãos que facilitam a respiração ou a digestão. Só que tem outros autores que falam que é mais uma questão de como se fosse uma armadura mesmo, protetora, para a época, né? Aí, por que é molusco? Porque, assim, a gente viu em muitos artigos, a gente vai falar no próximo slide, que compara com anelídeo e molusco, só que quando ele compara com anelídeo, ele já compara com anelídeo refutando essa hipótese. Então, os artigos que a gente viu, ele fala, alguns autores sugerem que seja anelídeo, mas você vê que ele já, quase todos os artigos refutam a hipótese de ser um anelídeo. E aí, por quê? Porque esse animal ele tem peças bucais semelhantes à rádula. Eu coloquei a imagem aqui de um caramujo. E aqui embaixo é um molusco acuífero. Ele não tem concha. Ele é diferentão, assim. E ele tem... Os artigos, então, eles dizem, né, que esse animal ele é mais aparentado aos moluscos porque ele tem as peças bucais semelhantes à rádula, que era usado para raspar. Ele tem a presença de um pé rastejante e o detalhe dos escleritos. A maneira como eles crescem sugere que ele tinha muito em comum com um padrão de crescimento muito comum com esses moluscos acuíferos. Eu também não encontrei muitas coisas sobre os moluscos acuíferos. Também tem a comparação com anelídeos, com as poliquetas. Compara muito os escleritos deles com esses segmentos aqui que a gente vê nas poliquetas, mas é aquilo que eu tinha falado anteriormente. Toda vez que eu via essa comparação em algum artigo, ele já refutava e não falava muito do porquê era parecido com a anelídea. Sempre falava, poderia ser anelídea, mas não é porque tal coisa. Mas chegou a comparar com poliqueta se refutando. Inclusive um artigo da Nature, que foi o que eu mais me baseei, assim. Na árvore filogenética, então, a gente colocou eles aqui com molusco. Eu não coloquei a árvore inteira que a gente fez, eu mandei para o senhor professor a árvore inteira, mas aqui eu não coloquei porque como a gente fez à mão, não ia caber. Mas aqui é só para indicar mesmo que a gente colocou que ele é um grupo irmão de molusca. E aqui é que tem artigos que... isso que a Gabriela acabou de falar, né? Que tem um ancestral, que às vezes ele é colocado como antes, né? Como um ancestral de anelídeo e molusca, como está na C, na figura C. Ou às vezes ele é colocado como está em B, né? Mais próximo de anelida, ou como está em A, em molusco, que é o que a gente acredita que seja o mais correto. Apesar de que a gente não tem uma definição correta, assim, exata ainda desse animal. E é isso, professor. Eu coloquei a possível classificação mais para entrega, professor, do que a gente acha, assim. Certo, gostei.